Está começando o Entre Nós, o programa de cultura do jornal Opinião CE. Esse programa tem um oferecimento do Colégio Diocesano Padre Anchieta, de Limoeiro do Norte. O Colégio Diocesano Padre Anchieta, localizado no coração de Limoeiro do Norte, na Avenida Dom Aureliano Matos, 1925, é uma referência educacional do Vale do Jaguaribe. Com mais de 80 anos de história, a instituição tem se destacado pela qualidade de ensino e pelo compromisso com a formação integral dos seus alunos. Oferecendo uma educação que vai do infantil ao ensino médio, o colégio também se orgulha de seu modelo de ensino integral, proporcionando aos estudantes uma vivência educacional completa, que abrange não apenas o conteúdo acadêmico, mas também o desenvolvimento pessoal e social. Ao longo de sua trajetória, o Colégio Padre Anchieta tem sido líder de aprovações na região, consolidando-se como a escola que mais aprova no Vale do Jaguaribe. Esse resultado é fruto de um trabalho pedagógico dedicado e de uma equipe de educadores comprometidos com o sucesso de cada aluno, preparando-os para os desafios do futuro com excelência e responsabilidade, seja no ambiente acolhedor do infantil, na base sólida do ensino fundamental ou na preparação rigorosa do ensino médio. O Colégio Diocesano Padre Anchieta continua a formar gerações de estudantes capazes de transformar o mundo ao seu redor, com valores cristãos, disciplina e muito conhecimento. Fique agora com a entrevista do Entre Nós de hoje. Olá, sejam bem-vindos ao Entre Nós, o programa de cultura do jornal Opinião. Hoje, com muita alegria, satisfação, um orgulho, receber Domingos Cruz Linheiro, professor, arquiteto, urbanista e artista. O cara que faz aquarela, desenhos à mão livre, fantástico. Linheiro, um prazer ter com a gente aqui, coisa boa, satisfação, que legal. Wagner, eu é que agradeço o convite e estou à disposição. Bora conversar, né? Linheiro, você é baiano, você nasceu em Itaperoá, não foi na Bahia? É, eu sou de Itaperoá. Você se formou na Universidade Federal da Bahia, que é a universidade, né? Nasci em Itaperoá, é uma pequena cidade na região da costa do Dendê, e me formei em arquitetura na Bahia. Uhum. E passei, depois de formado, passei algum tempo lá, depois saí para trabalhar fora. Né? Fui para São Luís. Uhum. Certo. Linheiro, em 69, você terminou a universidade em 69, né? 69 é um ano muito tenso, né, no mundo todo, né? E você era universitário, estava se formando ali, é um ano de tensão da Guerra Fria, Guerra do Vietnã, estudantes na rua, enfim, movimento francês um pouco antes de 68, o movimento aqui também tinha passado logo o tropicalismo, política complicada, né? O presidente Médici no poder, AI-5 com toda a força, né? Muitos artistas exilados, a galera toda, Caetano, Gil, essa turma toda aí. Aí eu te pergunto, você teve convívio assim, em algum momento com essa turma da Bahia, assim, na universidade ou não? Sim, convivi com essa época. Íamos para a rua para certas manifestações contra a ditadura e fomos perseguidos, não é? Eu, inclusive, tive um pequeno problema na faculdade e fiquei quase que ameaçado de não me formar naquele ano. Mas tudo foi contornado e eu terminei me formando em 69. Numa turma grande, eram duas turmas que hoje a gente se reúne até hoje. Temos um contato quase sempre, quase todo ano a gente se reúne. Que legal. É porque naquela época, né? A juventude era muito mais ativa, né, em relação à questão desse processo político, né? A arquitetura em si era um curso muito ativo, né? Você vê quando você vai pesquisar, né, Linheiro? A arquitetura está sempre com os cartazes na frente, né? Contra a ditadura, contra o regime militar. Eu fiz parte. Os arquitetos eram muito ativos. Eu fiz parte de diretório acadêmico naquela época também, não é? Tinha muito, mas era um estudante vindo do interior, um estudante pobre. E, por exemplo, havia aquele movimento da música com Caetano, Gil, os Novos Baianos, tudo isso eu acompanhava, mas com dificuldade. Pegava um ônibus para ir para o show, para as festas. Tudo era muito difícil, né? Era muito difícil. Ter essa facilidade. É um estudante pobre. É verdade. Mas é isso aí. Deu certo, deu certo. E aí, Linheiro, você chama atenção também um fato. Você foi convidado para fazer um restauro, se não me engano, no Pelourinho, e ainda era estudante, né?
E foi tão bacana, assim, foi tanto sucesso, foi tão bacana, que você foi convidado para representar, se eu não me engano, o IFAM no Maranhão. Você era muito jovem, É então. verdade, eu era muito jovem. Como é que foi esse projeto do Pelourinho? Como é que foi 2 isso? anos. Antes mesmo de me formar, eu fui chefe de equipe de levantamento daqueles prédios todos de lá do Pelourinho. Era a única experiência que eu tinha na área de patrimônio, era levantamento dos edifícios. E quando eu chego ao Maranhão para trabalhar lá, o prefeito diz, você é um especialista na área, você vai dirigir o departamento de patrimônio. Eu não era especialista, eu tinha, Muito novinho, tinha né? uma experiência naquela área. Então eu terminei conversando com o meu ex-professor, professor Américo Simas, fui à Bahia, conversei, e nós montamos esse primeiro departamento de patrimônio lá em São Luís do Maranhão. Na época tinha poucos tombamentos federais, né? Então foi a primeira vez que você esteve no Maranhão, então, né, nesse período? Eu saí de São Luís para trabalhar, trabalhei inicialmente na prefeitura de São Luís e depois passei por estado, e nessa ocasião eu fui convidado para ser uma espécie de representante honorário do IFAM lá em São Luís. E efetivamente fiquei lá alguns anos como representante honorário até me mudar aqui para Fortaleza. Na verdade, eu fui até convidado para assumir a primeira diretoria regional do IFAM em São Luís. Mas como eu já tinha me mudado para o Ceará, eu disse, não, eu não posso, já me mudei, já não tenho mais casa lá, etc. Mas quando precisarem de mim, aqui eu estou à disposição. E essa época de São Luís também foi muito rica, porque a prefeitura recebeu lá uma missão da Unesco, chefiada pelo arquiteto português Viana de Lima, sediado no Porto. E eu fiquei encarregado de andar com Viana de Lima por São Luís. Rodamos, assessorei ele naquilo que eu pude, e no final, última etapa do Viana, que era um jantar oferecido pelo prefeito, o prefeito da época, engenheiro Haroldo Tavares, disse para o Viana, eu vou te mandar um arquiteto para continuar o trabalho daqui para assessorar. Ele disse, ótimo. E aí eu fui para Portugal e passei mais de 6 meses trabalhando nesse escritório do Viana de Lima, nessa missão da Unesco, que deu origem, posteriormente, ao tombamento maior de São Luís, tombamento federal. Porque, se eu não me engano, né, Linheiro, São Luís é que tem a cidade que tem mais tombamento, prédios tombados, né, assim, de todo o Nordeste. É um mais de conjunto tombado 1.900, imenso, 1.800, né? mil e tantos, Muito, né? Então você teve contato direto com aquele patrimônio edificado, tudo aquilo, né? A riqueza, né? Sim, e eram pouquíssimos tombamentos que tinha em São Luís, porque não tinha uma diretoria regional lá para cuidar, então pouquíssimos. A partir dessa missão da Unesco, é que foi ampliado para uma área imensa, né? E aí eu estava como um representante, não fiquei, vim para o Ceará e terminei assumindo a superintendência de São Luís, posteriormente, anos depois. Sim. Eu fui o segundo superintendente lá em São Luís. Linheiro, interessante, porque São Luís, em 1860, se eu não estou enganado, já com o café como sendo o produto mais importante de exportação do Brasil, né, que vai alavancar a economia brasileira, né, com a crise da economia lavoura exportadora nordestina ali, do algodão, daquela coisa toda. Então o café ele traz toda a força da economia brasileira, né? E São Paulo era muito menos importante do que São Luís. São Luís parece que era a cidade mais interessante, mais estruturada, mais organizada, mais de tudo, urbana e rica, né? E você viu tudo isso aí. No século XIX, São Luís se desenvolve com muitas indústrias têxteis, né? Isso. A exploração do algodão. Isso. E a cidade cresce muito, se desenvolve muito em função disso. Depois entra numa fase de estagnação, e essa estagnação, por incrível que pareça, é que preserva o patrimônio. Por quê? Porque não há uma demanda maior e muita riqueza para destruir e construir de novo, e os prédios foram ficando. A estagnação também, às vezes, é aliada da preservação. O dinheiro vai embora, mas o prédio está lá. Há uma perda, né? Uma falência dos materiais, os prédios vão se arruinando. Por outro lado,
eles existem ainda, podem ser recuperados. Ela é uma aliada em termos, é uma aliada porque impede, de alguma forma, que haja muita descaracterização com obras. Né? Que obras que nem sempre é obra de restauro ou de conservação. Então, a estagnação de São Luís permitiu, de alguma forma, a preservação daquele conjunto imenso. Parece uma ironia, né? Mas isso em várias cidades brasileiras acontece isso. E outra coisa, eu estava vendo que tem coisas da arquitetura de São Luís, os azulejos e tal, o mercado, por exemplo, de São Luís, que é muito parecido com Aracati, né? Os azulejos e tudo mais. Uma vez eu vi uma pessoa dizer, não sei se foi um estudioso, que os arquitetos, quando eram mandados pelo governo português, o cara não ia perder tempo de fazer um outro projeto, ele pegava até, reproduzia, né? Fazia a reprodução daquele, por exemplo, São Luís, Aracati e São Luís, né? E os azulejos também em português. Existe mesmo essa coisa, né? Você percebeu isso? Assim? Não, nesse ponto assim, exatamente não, mas que há influência lá. São Luís, por exemplo, tem a chamada a cidade dos azulejos. Há um grande historiador português ligado a esta área que aventa a hipótese de os azulejos terem sido usados primeiramente em São Luís, nas fachadas dos prédios. Porque antigamente se usava muito azulejo no interior, em algumas barras, algumas coisas, em igrejas também. Mas no exterior começa a se usar muito em São Luís. E esses padrões de São Luís a gente encontra no Porto. A gente encontra no Porto, em Lisboa. E os mesmos padrões que se encontram no Aracati também, que já é posterior. Aí já é uma influência de São Luís por estar mais perto, né? E mesmo do porto do Aracati e do comércio existente na época. Então, esses azulejos, em São Luís tem azulejo, a maioria portugueses, mas também aparece azulejos franceses, enfim, e de outros locais. E Liero, em relação à arquitetura francesa, né? Porque São Luís foi uma colonização basicamente francesa, né? O que é que tem de francês? O que é que tem só português? Como é que é? Algumas pessoas fazem uma confusão sobre isso, né? Também acontece também em Pernambuco também, diz que é holandês, mas não é bem assim. Na verdade, as construções são portuguesas, não são holandesas, né? O que resta... Porque as construções holandesas são mais altas, né? O que resta 5, 6... do samba... Porque deram o nome de São Luís em homenagem ao rei da França. Sim. E eles aqui realmente entram em São Luís e começam a ocupar. O que tem de francês é a escolha do território. É a área onde está desenvolvida. O resto da arquitetura e tudo é tudo português. Mas a escolha do território, do local onde é aquela implantado, geografia, né? As primeiras edificações que deram origem posteriormente ao Palácio do Governo, chamado Palácio dos Leões, é de origem francesa. Mas, de resto, não é perceptível. Não é perceptível. Essa é perceptível na cidade. Não, com certeza. Que legal. Liero, uma coisa também que chamou atenção, você muito jovem já começou a ter muita força, né? Por exemplo, você acabou sendo o diretor, não foi do IFAM, a representante do IFAM aqui, que você falou há pouco tempo, foi de 82 a 90, se eu não me engano, depois foi para o Maranhão, né? Você ficou de 90 a 94, por aí. Aqui, quer dizer que você idealizou, você dirigiu, você comandou, e por que foi essa necessidade? Você sentiu essa necessidade de fazer, como é que foi isso aqui? Bom, porque eu estou perguntando isso porque você não era daqui, você não era da Universidade Federal. Então, eu terminei saindo de São Luís, casei com uma cearense e terminei vindo morar aqui, né? Eu já tinha essa relação muito grande com a diretoria do IFAM, a diretoria geral do IFAM no Rio de Janeiro. Tinha contatos com ele porque era um representante honorário. Certo. Não quis assumir São Luís porque eu já tinha vindo para cá. Quando surge a possibilidade de criar uma superintendência regional aqui no Ceará, eles me chamam. Nesta época eu estava fazendo um estágio em Paris. De 5 bolsas que surgiram, eu ganhei uma dessas bolsas e fazia um estágio justamente sobre patrimônio. E fiquei sediado em Paris, viajando para o resto da França. Me descobriram lá e me chamaram para assumir a diretoria aqui.
Eu questionei, olha, eu não sou cearense, estou há 3 anos aqui no Ceará, e vocês têm que convidar um arquiteto cearense, somente aqueles que é o representante Eu honorário. estou por um acidente, né? Casei, fui morar. O arquiteto honorário daqui, do IFAM, que trabalhou muito tempo, era um arquiteto Liberal de Castro. Vocês convidem o professor Liberal, se ele por acaso não quiser aceitar, eu posso aceitar porque fiz o curso, que foi promovido pelo IFAM e tal, e me julgo em condições de montar essa regional. E assim foi feito. O Liberal não aceitou, e eu aceitei e fui o primeiro superintendente regional, numa época extremamente difícil em relação ao patrimônio, porque não havia uma certa cultura, em tradição de se preservar as coisas aqui. Falar em patrimônio era um palavrão naquela época. Então, com muita dificuldade, a gente conseguiu iniciar. Como é difícil político e tudo ali, em 82. Né? Tivemos muito um problema, apoio né? fantástico do doutor Lúcio Alcântara, que era prefeito na época. E, através do Liberal, eu conheci o doutor Lúcio e disse que eu tinha dificuldade, que eu não tinha uma sede aqui, que eu estava em casa. Tinha funcionário. A sede era na sua casa? Em minha casa, trabalhando em casa. Ele disse, não, eu arranjo uma sede que a prefeitura paga essa sede durante um ano. Doutor Lúcio? O doutor Lúcio era prefeito na época. E assim foi feito. Durante um ano, a prefeitura bancou a pequena sede do IFAM, que fica ali na quase esquina da Barão de Estudas, com Santos Dumont, ao lado de um posto que está lá. Aí ficamos ali algum tempo. Depois foi estruturada a regional, com recursos próprios e tudo, e a gente conseguiu tocar as coisas. E assim eu fui o primeiro superintendente. E a minha primeira ação era o quê? Era tentar levantar as coisas de Fortaleza, do Ceará, e ver o que é que poderia ser tombado a mais. Nós tínhamos aqui 5 bens tombados só. Pouco. E o interior, muito pouco. Imagina. Uma outra edificação, principalmente pertencente ao Estado ou à igreja, ou ao governo ou à igreja. Nunca de particulares, não tinham conjuntos tombados. Então, a nossa primeira missão era essa. E salvar algumas edificações que estavam em estado de conservação muito ruim. Quais você tombou? Você tomou essa atitude, o IFAM, de tombar logo, a necessidade logo de imediato? Na época, nós conseguimos fazer o tombamento. Já tinha sido tombado muitos outros, é difícil, né? Mas nós conseguimos tombar o Mercado da Carne do Aquiraz, a antiga sede do Denox. Começamos a fazer os trabalhos de levantamento de todo o conjunto arquitetônico do ICO, que deu origem a um futuro tombamento, não foi na minha época, mas fizemos obras de salvamento de algumas edificações que não estavam em bom estado. Uma delas que chama atenção é a igreja de Almofala. Né? Nós temos até aqui, né, Levi? Aí temos a imagem de Almofala. Essa? Não. Não, anterior, acho que é... Anterior, aí. É aí. Anterior. Antes, mais uma antes, Levi, por favor. Uma anterior a essa. Essa, pronto. Bom, isso aí é uma imagem que eu resgatei dos arquivos do IFAM, no Rio de Janeiro. Isso é uma imagem imprimida em vidro, chamado daguerreótipo, né? E essa imagem mostra quando a igreja começa a ser soterrada pela duna. Incrível, né? No final do século XIX. Ela leva 45 a 50 anos soterrada por uma duna. A outra, próxima Levi. imagem. A próxima, Levi, por favor. Pronto. Aí já é a obra de restauro. Quando eu chego lá, o que é que acontece? Vê que você não tinha muito apoio, não, porque esses andaimes Eu vou de explicar. madeira, né? Eu vou explicar isso. A igreja de Almofala surge a notícia de que a igreja ia ser recuperada pela população. E ela foi recuperada pela população na época que saiu a duna. De uma forma muito precária. Muito precária mesmo. E eu não sei nem como foi tombado. Porque ela estava toda alterada por dentro. Então nós dissemos, não, agora que existe uma diretoria regional, e eu peguei esse encargo de recuperar a igreja de Almofala. Tive muita dificuldade, porque
não tinha acervo nenhum. Eu me recorria ao IPHAN. Os arquitetos mais antigos, que talvez tivessem alguma coisa aqui, as portas não estavam abertas, eu não conseguia apoio. E eu consegui realizar essa obra pioneira aqui na época, do IPHAN. Tive o apoio da Regional do Recife, com dois fantásticos colegas, o engenheiro Ayrton Carvalho e o mestre Ferrão. Cansei de ir para lá, levando os problemas, resolver a questão de dimensionamento de madeira, de telhado e tal, porque aqui eu não tinha informação de nada. Mas foi uma obra interessante, porque foi a primeira obra que nós fizemos. E com todas as dificuldades, como você viu naquela... Ainda ficou assim, né? Como você vê naquela imagem, os andames feitos em material roliço, né? É o chamado cabo de mangue. E aí já mas o resultado a igreja ótimo, no final da recuperação. Não é? Agora eu fiquei curioso, conversando sobre a igreja, né? E essa paixão pelo restauro, pelo patrimônio, veio de onde? Você veio do interior de Itaperoá, vai para a cidade início, grande? Quando eu foi comecei isso? a Como ser... professor? Não, quando eu fui estagiário no IPHAN para fazer chefe de equipes de levantamento. Chegando em São Luís, o prefeito achava que eu era um especialista, aí eu vou montar e começo a trabalhar. Tomou gosto, né? Aí começo a trabalhar prática, nisso. né? Começo a trabalhar na prática e hoje eu estou aqui no Ceará, por exemplo. Eu tenho um acervo técnico de muitos projetos. Eu calculo assim mais de 30 projetos de restauro, de reconversão de uso, etc, etc. São várias obras que a gente fez, como obra-escola na época do IPHAN e posteriormente, depois de aposentado, trabalhando também com isso. Né? Legal. E aí, Levi, pode continuar, por favor, a outra imagem? Vai passar, Levi. Aqui, a igreja. E tem uma anterior a essa, não? Essa é a igreja de Nossa Senhora da Conceição do Monte, que nós restauramos lá na cidade do Icó. Não é? Essa, a igreja matriz. A matriz eu acho que está anterior, viu, Levi? Essa aí. Pronto. A chamada igreja de Nossa Senhora da Expectação, que era a antiga matriz. Tudo isso foi feito com recursos federais, eu como superintendente do IPHAN e como arquiteto responsável pela obra. Essa estrutura arquitetônica, né, esse estilo, você observa que não é uma coisa, nem outra, é como se fosse um barroco que não é barroco, é um barroco... nós podemos chamar de... E essa representação, essa tipologia, você vê em várias cidades do interior, né? Podemos chamar de um barroco sertanejo. Barroco sertanejo, barroco relativamente pobre, porque há muita pobreza no interior. Os materiais. Então, você vê que aqueles elementos que nós descobrimos, que estão salientes nas portas, nas portadas, aquilo é em arenito, em pedra. Então, nós tivemos que descobrir e pôr à vista. É uma igreja que sofreu algumas alterações que nós não podemos tirar. Ela tem platibandas em volta que não faz parte do vocabulário barroco, sim, mas que nós não podíamos inventar. Como era o beiral, eu não sei, então vamos deixar como é que estava no século XIX. Como era, né? É esse critério que a gente usa. É um critério não alterar, né? É um critério que diz respeito muito a uma questão de ética profissional. Claro, né? Claro, obviamente, né? Aí ficou muito bacana, né? Mas essa é a sua beleza particular, né? Eu gosto muito dessas igrejas, essa ideia da identidade. A gente chega, né? Onde a gente chega, isso é coisa do Ceará, né? Igrejas nossas, são nossas, né? Exatamente. Levi, a próxima. E aí, só uma curiosidade. Eu ia falar contigo, ô Linheiro. Mas o Icó, inclusive, tem uma praça na frente, né? Que, se eu não me engano, parece que é a segunda praça maior da América Latina. É imensa. É enorme aquela praça, né? Ali, e o teatro atribui-se aquilo ao caminho das boiadas que passavam. Sim, porque ele era para charqueadas, né? Que passavam por ali, atravessavam o Rio Salgado e... É exatamente essa área, e ela se mantém. Eles fizeram uma igreja matriz grande no meio, que, de certa forma, rompe com todo aquele espaço, que é a continuação do largo, chamado Largo do Teberge. Largo do Teberge, né? Que era um Pierre Teberge, médico francês, né? Trabalhou muito tempo lá, que levou a
cultura, aulas de piano para lá para o ICO, fez o teatro do ICO, que eu participei dos primeiros projetos de Afrancesou a cidade, né? E que está aí nessas imagens também. Se ele passar as imagens, olha aí. Pronto, esse é o teatro, né? Teatro do ICO. Levi. Que é um teatro cuja aparência é uma aparência neoclássica, né? Sim, sim. Já de século frontão lá, o XIX. frontão E lá, né? seu interior é todo feito em carnaúba. Incrível isso, né? Você vê aquela muito tentativa pobre. de reprodução da arquitetura grega, né? Do frontão ali, do Exatamente. lá em cima das colunas, né? Aquele frontão. E de repente não é, parece uma coisa barroca, e dentro é carnaúba, né? Uma arquitetura palladiana, né? Isso. Mas por dentro é muito pobre, tem muita madeira, principalmente carnaúba. Carnaúba, né? É muito interessante esse contraste Como é do que interior. muda isso? Não pode mexer nisso, né? Não, nós Jamais, restauramos e deixamos lá do jeito que estava. Foi feito só a caixa cênica nova, com refletores, com tudo e tudo, para atender. A boca de cena é relativamente pequena, mas atende bem para isso. Mas é muito bonito. É uma joia, é tombado patrimônio nacional, né? Sim, sim. E nunca foi inaugurado, me parece, né? Houve um problema. Dizem que é o segundo teatro, né? É. Segundo teatro feito aqui no Ceará. Engraçado, você estava falando outro dia que tem uma obra, não sei se foi feita em Aquiraz, que também mexeram, que era carnaúba e colocaram uma solução completamente absurda que você não estava gostando. O que era, afinal, ali? Eu acho que tem aí. Tem também? Vamos para frente. Aí. Pronto, esse é o interior da igreja. Então, aí, esse é o interior, não. Este é o interior do mercado da carne. Então, do Levi, um Aquiraz. pouco antes, tem a foto do mercado, a anterior. Pode ser? Pode ser. Passa aí, Levi, anterior. A foto anterior. Antes da... Volta lá, então, vamos lá. Tá aí, pronto, aí, ó. Então aí é o mercado, né? É o chamado pavilhão da carne, que estava em estado lamentável. E nós recuperamos isso. E é tombado, né? É tombado patrimônio nacional. Nacional. É uma arquitetura popular, né? uma das primeiras a serem tombadas a nível nacional. Então nós recuperamos esse mercado da carne e todas as lojas que estão em frente, a prefeitura readquiriu, porque elas tinham sido vendidas, e hoje todo esse espaço pertence à prefeitura. Então, o interior do mercado desse pavilhão da carne é todo em carnaúba. Você vê na próxima. É o então, interior, foi né? tudo restaurado. Como mais ou menos a igreja, é mais ou menos essa ideia. Né? É. Exato. Então, esse interior dessa área tombada. E nós restauramos naquela época, na época do prefeito Carlos Augusto Matos Pires, e passou muito tempo funcionando até que ficou em estado de arruinamento e parece-me que agora está sendo recuperado de novo. Legal. Então tem mais, Levi, para seguindo aí. Pode seguir. Bom, esse é o Museu da Indústria. Museu da Indústria. Bom, esse é outro projeto que eu já fiz depois do IFAM, né? Aproveitamento de um prédio do século XIX, onde funcionou ali o antigo Clube Cearense, que era mantido pela Sociedade União Cearense. Então, este prédio que chegou a ser o Clube Cearense, depois foi os Correios, depois foi sediar a Ceará Light Power. Que era uma empresa inglesa que cuidava dos bondes e da energia elétrica. Então, isso foi passando o tempo até chegar a ser propriedade da Coelce. Quando a Coelce foi vendida, ele foi vendido também. Mas a empresa que comprou a Coelce não tinha interesse nenhum, porque já tinha uma sede nova e tal, e terminou entrando em estado de abandono, e de tal forma que várias tentativas foram feitas com a ação do Ministério Público Estadual para a recuperação deste prédio. E aí terminou a FIEC comprando para instalar o Museu da Indústria. Né? Ficou muito bonito, é um prédio muito bonito, né? Na esquina ali, né? Deu bem porque ele foi ampliado. Né? A Ceará Light Power ampliou. Né? Ele era menor no tempo dos Correios. Então a gente trabalhou nisso. Na época, a FIEC procurou as duas universidades para desenvolver esse projeto e terminou isso sendo desenvolvido pela
pela Unifor, Unifor. pelo curso de arquitetura, e eu fui o responsável técnico pelo projeto e tudo, tendo com a coautoria o arquiteto Antônio da Rocha Júnior, o popular Rochinha. Rochinha. Né? Então, a gente fez isso e a obra demorou muito, tanto que ela foi entregue somente em 2015. Né? Aí ficou muito bom. A outra imagem você vê... Outra imagem, Levi, por favor. O interior. Do interior dele. Pronto. Aí. É o interior que mostra a sala onde seria a chamada exposição de longa duração. Né? Certo. Hoje está um pouco alterada, mas no futuro pode ser que ela volte de novo. Né? Bacana, bacana. Heleno, você foi professor por 20 anos na Unifor, você falou que era professor, e do professor da disciplina de desenho à mão livre, né? E, se eu não me engano, de patrimônio e restauro, né? Veja bem, eu fui convidado, outro colega tinha sido convidado para ensinar desenho. Ele, do jeito que era inquieto e tal, não aceitou essa... E eu terminei aceitando essa coisa de ensinar desenho à mão livre. Por outro lado, tinha uma disciplina nova que naquela época chamava técnicas retrospectivas. E nós mudamos o nome para patrimônio e restauro. E como eu tinha um curso de especialização em São Paulo, e tinha sido superintendente do IFAM, aqui, todo know-how, conhecimento, experiência. No Maranhão, eu me senti em condições de também dar essa disciplina. Então, eu fiquei com essas duas disciplinas durante 20 anos. Então, a gente passou por mim na parte de desenho, eu calculo mais de 600 alunos. Alguns se formaram, outros não, enfim. Aquele negócio todo. E era uma aula fantástica, a aula de desenho que eu gostava. E com isso, a gente, dando aula, a gente pratica. Pratica, vai praticando, né? Vai exercitando. Então, o professor está sempre aprendendo, professor. Como diz ainda o slogan, ensinando e aprendendo. Ensinando e aprendendo. Na medida que eu estou ensinando o desenho, eu estou aprendendo porque eu estou praticando também. Praticando, né? revendo, relendo. E isso foi muito bom. E na área de patrimônio, formei muita gente, né, nessa área. Também ensinei durante um semestre um curso de especialização de patrimônio. E nessa época a gente fazia muitas viagens técnicas. Começamos a fazer viagens técnicas para outros estados. Legal. Nós tínhamos São Luís e Alcântara, tínhamos Recife e Olinda, levava turma. Salvador. Que legal. E maravilha. Belém do Pará. Então, excelente. Os alunos já ansiavam por essa viagem. Todo semestre a gente fazia, era 2 viagens por ano. Maravilha. Viajei muito. Mas, Liro, chamou a atenção o fato de você, essa disciplina de 20 anos, né, de desenho à mão livre, e eu tenho notado que com a inserção do computador na educação, nessa parte técnica, tecnológica e tudo mais, os alunos parece que não têm muita afinidade mais com desenho à mão livre, né? Como é que você viu isso assim? Você não está mais dando aula, tal, mas como é que você percebeu isso e qual é a sua percepção disso? É uma curiosidade, né? O professor... A arquitetura também parece estar perdendo um pouco do glamour, né? daquela coisa, né? Os professores dizem que está perdendo um pouco desenhavam disso. muito, né? Na verdade, você não vê nenhum grande escritório de arquitetura, nenhum grande arquiteto mais antigo, que não comece os seus projetos à mão. Porque ele começa numa folhinha de papel manteiga, ele vai do início, vendo a orientação disso, daquilo outro e tal, desenvolvendo aquele programa, ele vai tomando forma num desenho à mão. Depois é que se leva para o computador. Claro. O computador de hoje é a antiga prancheta com régua paralela antiga e com a régua T. Na verdade, a gente trabalha à mão, eu trabalho à mão até hoje. Os meus projetos iniciais, qualquer um faz isso. Eles não conseguem. E o desenho à mão livre, a disciplina, é justamente para instrumentar o aluno, para ter a prática do desenho. Se eu quero fazer um quadrado, eu não posso desenhar um retângulo. Se eu quero desenhar um retângulo, eu não posso fazer um quadrado e vice-versa. Então, eu tenho que aprender proporções de tudo. Essa prática a gente aprende no desenho. Perfeito. Mas até hoje é assim. Tem uma resistência, difícil, né? Eles não querem, é uma resistência enorme. Eu digo, vocês às vezes levam vantagem sobre mim porque eu não sei desenhar em computador. E direi, jamais aprenderei, não tenho mais por que aprender. O que eu faço
Eu passo para qualquer outro colega que trabalha para ele Eu desenvolver. lembro, Olheiro, que tinha até o curso do professor Enéas Botelho, né? Você só fazia arquitetura se você fizesse o curso dele para fazer uma prova. Aí se passasse na prova de desenho na Universidade Federal, é que você ia fazer a prova para o vestibular. Era né? uma espécie de eliminatória. Eliminatória. Né? Eu também Mudou tinha muito, né? desenho. Mudou muito. Eu tinha desenho à mão livre. Na época da faculdade. Na época da minha faculdade não era em semestres, era ano. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ano. E tinha desenho à mão livre, que erroneamente era chamado desenho artístico. Artístico. É um equívoco. E nós conseguimos mudar aqui, mesmo na Unifor, para botar desenho à mão livre. Porque é desenho à mão livre, qualquer coisa que você desenha. Falar em desenho à mão livre, Olheiro, você criou tanto gosto para esse desenho que passou a ser um grande artista. Não é verdade? Artista fica por sua conta. Não, tanto é que você lançou esses 2 livros, 2 maravilhosos livros aqui, né? Olha aqui, Levi. Esse livro fantástico, né? Esse aqui é de 2023, não é isso? O livro, né? Livro fantástico. 2023, né? Ceará, Arquitetura e Paisagem, né? Domingos Linheiro. Que bacana, né? Eu vou te contar a história disso aí. E como é que foi essa história desse livro, né? A história desse livro é o seguinte. Quando eu começo a desenhar, que antigamente como estudante eu desenhava, eu encontrei aqui, como colega que trabalhei no escritório com ele, então, um exímio desenhista, um fantástico desenhista chamado Campelo Costa, que nos deixou há algum tempo. Então, numa viagem à Europa... Aí tá a capa do livro, numa né? viagem, esta é a capa deste livro. As cores estão um pouco fortes aí pela televisão, mas essa é a capa. Muito bem. Nessa viagem à Europa, o Campelo me pergunta, você não desenha, não? Eu digo, eu desenhava. Pô, vamos desenhar. Ele mesmo comprou uns cadernos, um lápis me deu, e eu comecei a desenhar. E por conta de estar... Quer dizer que ele comprou para ti? Comprou, e aí começamos a desenhar junto. Ele não só influenciou, mas deu o material. Né? Ainda tenho alguns desenhos dessa época, de 81, quando eu estava morando na França, né? Começou lá, então. Ainda tenho desenhos que, por influência do arquiteto Campeiro. E aí o que acontece? Quando eu começo a viajar pelo interior como superintendente do IPHAN, eu me propunho, então, a registrar aquilo que eu via, desenhando, limpando o ambiente, tirando postes, tirando elementos indesejáveis e tudo. Você estava feito um Jean-Baptiste Debré, né? Fazendo da corte. Onde passar, fazendo registro. Era do cotidiano uma prática de desenho ligada à questão do patrimônio, à preservação. Então, esses registros eu fiz. Fui fazendo. Já na França, registrando? Até juntar uma quantidade imensa de desenhos, 300 a 400 desenhos do Ceará, e eu resolvi reunir e fazer esse livro. Tive o apoio de 10 empresas e órgãos que participaram e compraram antecipadamente, não foi com dinheiro público, então nós conseguimos fazer em 2023 este livro, Ceará, Arquitetura e Paisagem, que é o resultado dessa prática de viajar e registrar. Nós temos as imagens, né, Levi, aqui, do livro, Levi? Pronto. Essa é a primeira... Isso aí, inclusive, é um dos projetos que nós fizemos recentemente. Eu fiz com outro colega, Paulo Hermando, o restauro do Santuário de São Francisco, em Canidé. E também é desenho que faz parte do livro. Bacana. A outra, Levi? Isso aí... Bom, aí também é um registro que está na Ceará, Arquitetura e Paisagem, é a paisagem da região do Morro Branco, nas falésias lá do Morro Branco. É uma praia que frequento todo mês, eu vou, de 15 em 15 dias eu vou, e é a área que eu resolvi registrar essas falésias. E linharia o processo, no caso aqui das falésias? Você senta ali, leva o papel, e faz primeiro um esboço, vai para casa? Exatamente. Normalmente esses desenhos são feitos assim, no local, você faz aquele rabisco inicial, faz aquele esboço inicial, leva, e a aquarela pode ser feita depois. Às vezes é feito no local, às vezes é feito depois. Né? Algumas das aquarelas que eu tenho aí são feitas no local. Essa, por acaso, foi feita depois, foi feita em casa. Legal. A outra, Levi, por favor. Também... A outra praia do Morro Branco,
que eu frequento muito, que faz parte desse livro, Ceará, Arquitetura e Paisagem, que eu dividi em tipologias. O Ceará, Arquitetura e Paisagem fala de arquitetura sacra, urbana, rural, paisagens. E tem as panorâmicas também, que é aquelas grandes panorâmicas de algumas cidades cearenses. Bora ver outra, Levi, outra imagem. Esse é Praia de outro. Iracema, né? E é Pedro. interessante que tem o registro aí do Que o patrimônio que não está mais, né? hotel que não existe mais. É o Iracema que foi destruído, né? É. Uma tristeza, né? Quer dizer, não está mais na paisagem, né? Não tá mais, não resiste. Então, esse trabalho também não é que eu chame, não é artístico, é um trabalho documental. As pessoas dizem que eu não sou artista de nada, eu desenho, né? É isso. Os desenhos são tão bons, né? Aí também faz parte. Nós fizemos também um projeto de recuperação dessa igreja. Eu com o arquiteto Luciano Guimarães. A Matriz de Sobral. Matriz de Sobral, né? Bacana. Outra ali, essa ponte. Essa é outra joia que está perdida lá por Granja. É o resto da antiga estrada de ferro, né? A ponte metálica em Granja, que está a esperar um melhor destino, talvez uma reutilização por dentro dela, alguma coisa que sirva à comunidade, sem problema, não precisa ter só a ponte, ela pode ser reconvertida, elas não servem mais de ponte, não tem mais a mesma função, estamos esperando que alguém se interesse, sei lá, a prefeitura, o Estado se interesse em montar alguma coisa aí que sirva à comunidade. Isso, claro que sim, né? É muito bonito, né? Bora ver outra, Levi. Essa aí é também para Iracema. Esse aí já é do livro Ceará de Expressão. É um novo livro que lá saiu agora, há pouco tempo, que eu atendi ao convite do meu amigo Chico Lálio. Eulálio Costa, que fazendo essas edições em comemoração à sua gráfica, né? Expressão gráfica, ele me pediu, Liero, você tem o livro? Eu digo, tenho. De muitos e muitos desenhos, além daqueles que eu fiz no livro anterior, eu tenho vários outros que são coloridos e tal, que a gente pode incluir. E aí, se eu não me engano, esse livro tem mais de 80 desenhos. Essa aí é naquele espigão, não é? Ali quase frente do Del Clube, né? Ali, né? Espigão da Rua Barbosa. Isso. Barbosa. Isso. Liero, esses seus desenhos, essas aquarelas, pinturas e tal, você também vende, né? Você também vende? O que a história, a gente termina tendo esta denominação de artista, porque às vezes a gente vende, né? Às vezes algum colega se interessa, eu vendo os livros, né? Claro. E os desenhos às vezes se interessam e eu tenho. Isso, a maioria alguém pode ter interesse. Esses né? livros todos. Isso. Fazer um quadro, né? Aquela coisa. Eu tenho os originais. Você vende também os quadros originais, né? Tá. Os originais. Pode ser moldurar ou não. Moldurar, sim, a pessoa bonito, moldura do jeito que quiser. Perfeito. Olha aí, outra aí do livro novo. Ceará, né? Ceará de Expressão. De Expressão. É uma terra que você conhece muito. Muito. A Rua Coronel Alexandrito, no Aracati, olhando aí justamente em primeiro plano, o Museu Jaguaribana. O Museu Jaguaribana, que também fizemos, acompanhei a obra e orientei o projeto. Legal, eu estive lá quarta-feira, inclusive no museu, dando uma palestra lá, e a cidade é muito aconchegante de manhã, aquela coisa linda, né? Bacana, né? É impressionante como Aracati é monumento nacional tombado hoje, né? Nacional, aquela rua ali, aquele solzinho frio ali. No final da Coronel Alexandrito tem a antiga fábrica de tecidos. Tecidos ali. Que nós também fizemos um projeto recente de reconversão de uso. Eu fiz com outro colega, Paulo Hermano, e chama-se Shopping Santa Teresa. Shopping Santa Teresa. Sim. Legal. Vamos ver outra aí, Levi. Deixa eu ver aqui. Vamos pegar outra imagem, Levi. E essa? Essa imagem é justamente daquela vista panorâmica do Icó. Ela aparece tanto no primeiro como no segundo livro. E aparece isso aí numa revista portuguesa, uma revista internacional,
sob a influência portuguesa aqui no Brasil, e esse livro está lá nessa revista chamada Oceanos, uma revista portuguesa. Eu tenho 3 desenhos lá. Um deles é do Icó, o outro é do Aracati e o outro é de Sobral. Legal. E tinha um francês que veio para aqui, para Pernambuco, chamado Louis Léger Vautier, né? Que ele fez os primeiros... Na verdade, ele fez uma pesquisa sobre as casas populares pernambucanas, né? Projeto, como é que eram aquelas casas populares pernambucanas, cidade de Pernambuco. Veio o Teatro Santa Isabel também de Pernambuco. E fez os 3 artigos que foi lançado na Revista Francesa de Arquitetura, né? Século XIX. E foi muito interessante, foi uma repercussão enorme, O né? Vautier trabalhou muito tempo em Pernambuco, é um dos nomes mais representativos. Ele chegou em 1840, ali, por ali, né? E foi levado ali pelo que governava lá Pernambuco. Ele acabou fazendo esses artigos, foram pioneiros, né? Assim, e era francês, né? Trabalhava no Centro Histórico de Paris também, o cara, né? É uma figura reconhecida na história de Pernambuco, principalmente do Recife, né? Onde ele trabalhou muito tempo. Louis Vautier. Vautier, exatamente. Perfeito. Tem outra imagem aí, Levi, para a gente mostrar aqui? Aí é que a história também, a gente trabalha com aquela arquitetura chamada imaterial. Não é que o barco seja imaterial, é a técnica, a maneira de fazer o barco, o tipo de barco, está entre aquilo que se chama patrimônio imaterial, não é? E isso aí é um desenho que eu fiz dos barcos ancorados em São Luís. Essa área onde eles ancoravam não existe mais, mas já há um registro desses barcos, dos vários tipos de barco. E que faz parte de um livro que eu estou pretendendo lançar sobre São Luís de Alcântara. Aqui, o Linheiro, também nós temos aqui aqui na nossa beira-mar, no final ali, né, os barcos ali, é uma questão muito linda ali, né? Envolve a cidade, né, uma questão cultural, né, nossa, né, um patrimônio aquilo, mas também com aquela reestruturação da beira-mar, foi colocado muito ali, quase que elimina, né? Estão desaparecendo esses que eu chamava de estaleiros artesanais, porque ali é feito para conserto, para reparo de barcos, é algo interessante. É esse patrimônio imaterial que não deveria sair. Deveria ter uma área ali, uma coisa mais limpa, em cima, enfim, que não fosse do jeito que era antes, mas não eliminar completamente. Não. E eu tenho muito desenho dessa área, que eu registrei muito. Registrei para ficar registrado no futuro. Assim como eu registro o desenho, existem muitas fotos do local, mas eu registrei muito isso. E chamava a atenção, quantas vezes eu parei e fiquei olhando, os caras trabalhando, mexendo ali, né? Hoje não tem mais. Hoje não tem. Aquelas castanholeiras ali que davam som para eles, ficavam quase isolados ali, né? Não tem mais. E não tem mais. Eu acho que poderia ter sido. Porque tem espaço, preservado de alguma forma. Havia meios de se preservar aquilo, mas, enfim. Não. A cidade é que perde, né? Perde, a cultura perde. A cidade, o cidadão daqui, os visitantes, né? Porque essas coisas não são feitas só para turistas, são feitas para a gente. Aquilo faz parte da identidade do local. Isso, porque estava lá posto, que via faz parte da identidade que deve ser preservada. Isso, né? Cidadão vê, o turista vê, ele, em loco, né? O cara mexendo, fazendo ali, trabalhando no barco, né? Fazendo aquilo. Isso é muito bacana. Você está perdendo, né? Temos mais outra imagem aí, Levi? Bom, e aí, nós aqui, Levi, também, esse aqui é o livro, ó, que o Linheiro fez agora, recentemente, né? Que ele falou há pouco, é Ceará de Expressão, tá? Que o Linheiro coloca várias imagens maravilhosas, inclusive está aqui dos barcos, né? Isso aqui, ó. Isso aqui mostra o Aracati. Dos barcos, né? Aqui. Tudo isso a gente registra porque você fez o registro, faz parte da identidade do local, né? Registrou os barcos. Está aí a parte da beira-mar. Esse preto e branco do Aracati, que nós não mostramos, talvez apareça. Aparece também? Primeira, isso aí. Que é essa parte aqui, né? Bom, essa é justamente uma vista do Aracati, que eu chamo Santa Cruz do Aracati, do Porto dos Barcos. Essa é a denominação que tinha na época, né? O rio Jaguaribe e a cidade do Aracati. Aracati foi uma cidade tão importante que o Conselho Ultramarino resolveu intervir.
em relação à questão do comércio, em relação até à questão de colocar os azulejos na frente, né, também dos sobrados, né? Porque a elite começou a ver uma exigência de uma melhoria da cidade, né, do urbanismo, do traçado, aquele negócio todo. E está aqui, Tem né? outra panorâmica aí Aí junto dela. Junto dela. Puxa aí. Você vê aqui. Não, essa aqui não. Não, passe. Não, aí é o último. Aqui é o último, aqui é o último. Tem aqui, deixa eu ver aqui Não mais. tem, não? Não. Não. Isso aqui era a final. Tem outra né? panorâmica Era. de Sobral, dá licença. Esse aqui é a final. Aqui que é tão rápido que eu acho interessante, porque não saiu lá no. Mas esse livro, Linheiro, tem? você quem se interessar para ter o livro, ele pode encontrar onde, Linheiro? É contigo mesmo? Por Como é que enquanto pode ser comigo, né? é? Você mesmo, né? Não tem não aqui, realmente. Não tem essa. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui. Pronto aí, deixa eu ver aqui. Essa daqui, né? Pronto. Tá aqui. Que maravilha, né? Olha, essa é uma vista de Sobral praticamente na época do tombamento, a época de 2000 mais ou menos, a época que foi tombado. Eu terminei desenhando isso, fiz meu esboço no bairro Dom Expedito, que fica em frente. É isso. É isso. Que legal, Linheiro, que prazer. Prazer tê-lo aqui com a gente, certo? Papo maravilhoso, falar de arte, falar de arquitetura, falar de urbanismo, falar de aquarela, falar de desenho é sempre maravilhoso. É sempre Eu um que bom agradeço, papo, eu né? fiquei muito feliz de ter esse convite, inclusive para explicar um pouco o que é que a gente faz, Isso. desmistificar essa questão de ser artista ou não. Isso. A gente desenha, né? E para além de arquiteto e de urbanista, você é professor, você também é artista, mesmo, ainda que você não A goste gente muito. faz isso mais com o intuito de documentar. Documentar. É isso, muito obrigado. Eu que agradeço. Fico Obrigado, meu irmão. muito feliz por de ter estar vindo. aqui. Valeu.